Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós estamos olhando o verso 5. Para nós pegarmos o contexto, vamos ler os versos de 1 a 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos ler os versos de 1 a 11. Os irmãos podem permanecer assentados. O texto diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai à virtude a vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se estas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso, não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Nós estamos falando sobre uma igreja dinâmica. Uma igreja dinâmica é aquela que tem desejo de conhecer a palavra de Deus. Uma igreja dinâmica é aquela que deseja crescer no conhecimento da palavra, desenvolver no conhecimento da palavra de Deus. Uma igreja dinâmica é aquela que é coparticipante ou participa da natureza divina. E assim sendo, irmãos, nós começamos a olhar que algumas coisas, alguns itens que Pedro alista, que deve ser acrescentado ou colocado juntamente com a fé. O versículo 5 diz: acrescentai à virtude a vossa fé. Isso não quer dizer que somente fazendo essas coisas é que nós seremos salvos. Não. O que Pedro está dizendo é que a fé, ela é suficiente para a nossa salvação. Somos salvos pela fé somente. Salvos pela fé somente. A graça de Deus nos é concedida pela fé somente. Mas Pedro diz que há alguns itens que podemos associar. Acho que a palavra melhor seria associar, não acrescentar, mas associar, colocar junto com a fé para o nosso desenvolvimento cristão, para o desenvolvimento da carreira cristã. E aí ele falou da virtude, que nós já estudamos semana passada. Virtude, em poucas palavras, Pedro está nos dizendo, é manter uma conduta
uma conduta honesta, de maneira que Deus seja glorificado pelas nossas ações. Ele diz para, além de associar com a fé a virtude, ele vai falar, associa a vossa fé à virtude, e a virtude o conhecimento. Como a virtude, o conhecimento. Então, nesse versículo, aparece apenas, no versículo 5, apenas aparece a palavra conhecimento. E no versículo 2, Pedro diz: graça e paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A palavra conhecimento aqui é gnosis, que na Bíblia significa a ideia de uma aquisição de verdades através de um sistema racional. Então a palavra conhecimento significa então acrescentar, adquirir verdades através de um sistema racional, através das doutrinas, através do pensamento, através do estudo. Não é conhecimento intelectual ganhado por meio de uma forma extraordinária ou de uma maneira que nós ganhamos sem ser pelo estudo. Nós não recebemos um leque de conhecimento da palavra simplesmente pelo fato de crermos em Cristo. Para que nós desenvolvamos o conhecimento, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Deus não nos dá pega uma varinha lá e toca na nossa cabeça e agora eu estou pleno do conhecimento do Senhor. De maneira nenhuma. Esse conhecimento que é acrescentado ou associado à virtude, que faz parte do desenvolvimento da fé cristã, esse conhecimento é desenvolvido na leitura e meditação da palavra de Deus. Já falei aqui, irmãos, torno a repetir, um bom exercício para o cristão e para a vida cristã é fazer uma leitura bíblica, de preferência anualmente. De preferência anualmente, ler a Bíblia inteira. É um exercício bom para o cristão. É um exercício que ajuda o cristão a desenvolver o seu conhecimento na palavra. Porque conhecendo a palavra, nós não seremos, como o próprio apóstolo Paulo diz, levado de um lado a outro por qualquer vento de doutrina. Por que muitos cristãos hoje são levados por qualquer vento de doutrina? Falta de conhecimento da palavra. Aí houve esses pregadores do momento, esses pregadores da televisão aí, muitos deles ensinando tantas heresias e tantas mentiras, e as pessoas gostam de ouvir aquilo, porque ele lê um texto e fala, segundo ele, baseado naquele texto. E se ele está usando a Bíblia, então está certo. Mas será que isso está mesmo? Os bereanos foram mais nobres, segundo o apóstolo Paulo, por quê? Porque quando Paulo estava ensinando, eles estavam confirmando pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Portanto, irmãos, um bom exercício para o nosso desenvolvimento do conhecimento, para a aquisição dessas verdades, num sistema racional, por meio da doutrina, é conhecendo a Bíblia, porque a nossa doutrina é baseada pelas Escrituras. Mas não é apenas adquirir conhecimento, mas colocar essa doutrina em prática. Isso faz parte, ou isso garante uma vida bem sucedida. Porque conhecimento, irmãos, na Bíblia, não é apenas algo teórico. Não devemos ficar só na teoria. Devemos ficar, ou pelo menos devemos estar procurando praticar a palavra de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, amai-vos uns aos outros,
E o conhecimento sem prática é um conhecimento morto. É um conhecimento desnecessário. Então, conhecer a Bíblia não é apenas para que você saiba aonde estão os textos ou decora os textos, mas é algo que deve levar você a uma vida de prática cristã que venha a glorificar o nome do Senhor. É a união do intelecto com a obediência. É a união da teoria com a prática. É interessante, na escola, até hoje tem coisas que eu aprendi que eu não sei para que serve. Ficou só no nível do conhecimento. A prática serve para nada. Pelo menos para mim. Talvez para outros sirva. Por exemplo, a fórmula de Bhaskara, eu até hoje lembro dela. Mas para mim eu nunca mais usei. Para mim não serve para nada. Quer dizer, serviu para eu fazer a prova e tirar minha nota necessária para passar de ano. Mas hoje ela não tem significado na minha vida. É apenas um conhecimento, apenas teoria. Eu brinco, sempre falo para Andrés, uma das coisas que ficou gravada na minha cabeça foi o Tratado de Tordesilhas. Eu aprendi acho que na quinta série. E eu tive que gravar a resposta do que era o Tratado de Tordesilhas. E eu respondi ipsis literis, conforme estava no livro. O Tratado de Tordesilhas. 370 léguas no oeste de Cabo Verde, passaria o meridiano e dividiria as terras. A leste ficaria para a Espanha, a oeste para Portugal. Ok, de que me serve o conhecimento do Tratado de Tordesilhas hoje? Para nada. Eu tenho esse conhecimento, mas prática, para mim a prática de vida não serve. Só estou exemplificando, estou dizendo que é ruim aprender ou conhecer as ciências das escolas. Só estou dizendo que eu não tenho necessidade desse conhecimento para a minha vida. Agora, quando eu falo das Escrituras Sagradas, toda ela serve para a prática da minha vida. Então, não é só teoria, é prática. Precisamos conhecer, então, irmãos, mais e mais verdades do cristianismo para não sermos enganados pelas correntes filosóficas, pelas correntes pseudo-teológicas que nos cercam hoje. Como os falsos ensinos têm se propagado nos vários segmentos da nossa sociedade. Como que os falsos ensinos, padrões inferiores, têm entrado sorrateiramente na vida dos salvos. Como as pessoas hoje querem viver um cristianismo light. Então tem bastante coisa light hoje. Então o cristão acha que também pode ter uma vida light no seu cristianismo. Então o cristianismo light, ele leva a vida, né? Deixa a vida me levar. Vai indo. Light. Não, nós precisamos de um cristianismo que tenha o seu padrão nas Escrituras. Mas isso na verdade não é algo novo. Paulo em Colossenses 2,8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Não podemos negar que a filosofia do pragmatismo nos afetou e talvez nos escravizou. O que é o pragmatismo? Pragmatismo nada mais é do que se dá certo, então é bom. Se funciona, então é bom. Funcionou, podemos usar. E a igreja pegou essa filosofia do pragmatismo. Irmãos, quando nós pensamos de modo geral na sociedade, numa empresa, você faz um projeto e ele funciona, então é porque é bom. Você vai continuar seguindo aquilo. Você vai continuar seguindo aquela filosofia de trabalho, porque deu certo. Ok? Quando nós olhamos para as Escrituras, a filosofia sendo seguida pela palavra de Deus, não tem nenhum problema.
filosofia do pragmatismo e acrescentar coisas que não tem nas Escrituras, mudando o culto, mudando a adoração, mudando as formas de vida apenas para atrair as pessoas do mundo para a igreja. E aí você não está transformando as pessoas pela verdade, você está usando o que o mundo oferece, colocando na igreja, para que as pessoas lá de fora falem: a bola tem que é igual, então eu posso ficar lá. E as pessoas vêm, professam uma falsa fé, são batizadas, se tornam membros, as igrejas lotam, mas cristianismo mesmo? Nenhum. Podemos pensar em um aqui bem rapidamente, essa tal da coreografia na igreja. Para que inventaram essa tal do ministério de coreografia na igreja? Mãozinha para lá, mãozinha para cá, perninha para lá, perninha para cá. O que isso serve e o que isso louva a Deus? No que Deus é engrandecido com isso? Nada. Só que isso é uma filosofia pragmática. Já ouvi de um pastor dizer: olha, dessa maneira os jovens ficam na igreja. Que não fiquem, que vão curtir o mundo, vai dançar nas boates. Porque aqui não é lugar para isso, aqui é lugar de adoração ao Senhor. Aí, para agradar a pessoa, então eu pego uma filosofia do mundo e ponho na igreja. E aí eu agrado, eu atraio, eu seguro com a mentira, com o engano. Se eu tenho que segurar o jovem na igreja, é com a verdade, é com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. Essa filosofia do pragmatismo vou só usar o Igor de exemplo, já que ele está aqui. O Igor toca violão, certo? Porque o Igor está meio. Está muito com vontade de vir mais na igreja. Não, está querendo o mundo, tem uns amigos dele lá que tocam, e não sei o que, está falando: então vamos formar uma bandinha lá na igreja lá, vamos pôr o Igor para tocar, porque aí o Igor tem que ir na igreja. E aí a gente vai segurando o Igor lá na igreja. Aí depois do tempo o Igor fica, ele já acostumou mesmo. Então ele gosta de um rock. Então vamos aderir então. Um rockzinho de vez em quando não vai fazer mal para ninguém. E o Igor vale mais do que os nossos gostos pessoais. Olha, irmãos, como é uma coisinha tão sutil. Mas é um engano do diabo para destruir a igreja. E as igrejas estão lotando, mas sem nenhum conhecimento. Infelizmente. Além do pragmatismo também, irmãos, nós temos a filosofia do hedonismo, que nos afetou também. E o que é o hedonismo? O hedonismo é tudo que promove prazer é taxado de bom. Tudo que é prazeroso, então é bom. E aí nós criamos essa filosofia na igreja. Aí a nossa alimentação, nossa vestimenta, nosso lazer é regido pelo prazer e não pelo que é saudável. É um exemplo bem simples. Não é muito mais gostoso comer uma batata frita do que comer rúcula? Eu prefiro batata frita do que rúcula, apesar de eu gostar bastante de rúcula também. Mas eu prefiro a batata frita. Ela é mais prazerosa, ela é mais gostosa de comer. Mas agora, é mais saudável? Mas ela engorda. Mas é mais saudável? Não. Então a nossa filosofia de vida é por aquilo que é mais prazeroso, não por aquilo que é melhor. E isso também invadiu a igreja. Os irmãos estão vendo como que são coisinhas tão pequenas, tão simples, parece que não afetam em nada, mas isso vai corroendo as bases. E quando se corroem as bases, de repente vem tudo abaixo. Irmãos, o engano, a mentira, o
ensino, ele nunca é descarado, como diz minha mãe, né? Não é aquela coisa descarada que todo mundo vê de cara. Não, é escondido. É escondido. Uma coisinha pequena. Eu sempre comparo a heresia a imagine você um copo de leite puro. Se você pingar uma gota de café, uma gota, você nem vai notar que tem uma gota de café ali dentro. O leite continua branquinho. Você não percebeu que ele deu uma mudadinha? Ele foi só uma gotinha. Aí no outro dia você pinga 2 gotas de café. No outro dia são 3 gotas, 4 gotas, 5 gotas. Daqui a pouco você está tomando café com leite e está dizendo que está tomando leite puro. Porque foi entrando gota a gota. E daqui a pouco você está tomando só café. O leite já nem está mais lá dentro. É assim que o engano, que a heresia, que a mentira entra. Ninguém chega de uma vez aqui e já vai pregando assim, fala assim, ó, Jesus não é o Filho de Deus. Ou Jesus, não, nem começa assim. Começa corroendo as bases. E quando as bases estão corroídas, qualquer ventinho derruba a casa. E agimos assim, irmãos, porque nós não temos preocupação em estudar doutrina. Quando nós falamos de doutrina, as pessoas já acham um peso. Pensam que doutrina é algo teórico. Na nossa mente, doutrina é algo teórico, né? A doutrina é coisa de homem. É teoria. Não, irmãos, doutrina é prática. Falta de doutrina produz falta de convicção. Precisamos conhecer a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo, para não sermos enganados. A doutrina da Trindade, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina das Escrituras, a doutrina das últimas coisas, a doutrina da igreja, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. Um dos grandes problemas da igreja hoje é a doutrina da salvação. E por isso tem se aberto várias outras igrejas e vários núcleos aí por causa dessa doutrina. Pela falta de entendimento do que é a salvação, do que é graça, do que Cristo fez por nós. E então aí entra o problema da doutrina do Espírito Santo, porque não entendeu a doutrina da salvação, então entra problemas da doutrina do Espírito Santo. Não entenderam quem é Deus, então entra problemas de outras doutrinas. Então é um todo, onde nós precisamos ser edificados, ensinados e transformados para termos convicção. Então, irmãos, nós precisamos aprender a conhecer a palavra de Deus. Então, isso é acrescentar ou associar, além da virtude, é associar então o conhecimento de Deus. E um dos grandes problemas da igreja hoje é falta de conhecer quem é Deus. Quem é Deus? Lá em São José eu preguei um ano sobre um tema chamado Conhecendo Deus a quem servimos. Preguei um ano. Ao final de um ano eu tinha perdido alguns membros por causa dessa pregação. Mas não tem problema. Os irmãos podem se preparar que logo eu vou pregar aqui também essa série de sermões, Conhecendo Deus a quem servimos. Para mim, uma das mais importantes para o nosso entendimento de quem é Deus, para termos uma experiência com Deus, tá? Uma experiência de excelência espiritual através do conhecimento de Deus, da prática do conhecimento da palavra, desenvolvendo a vida espiritual. Isso é o processo de transformação do crente à imagem de Jesus Cristo. Aplicando isso que nós ouvimos aqui, irmãos, para nós encerrarmos, quero fazer uma pergunta. Você já tomou a decisão de desenvolver uma vida de excelência espiritual, conhecendo
Você já se comprometeu com Deus em ter uma vida de excelência espiritual, não faltando nos cultos da igreja, na EBD, nos devocionais diários e etc. A não ser quando nós temos uma razão natural para isso, né? Óbvio que a pessoa não está bem, ou está doente, ou não pode se locomover, isso é uma outra coisa. Mas, irmãos, às vezes qualquer coisa é uma desculpa para nós não estarmos reunidos. Precisamos estar juntos. Você tem feito devocional diário? Não me responda, apenas responda para você mesmo. Você tem feito seu devocional diário? Estudado as Escrituras diariamente, orado? Se não tem, comece a fazer. Comece a fazer. Isso é o que faz com que sejamos cristãos e igreja dinâmica. E assim nós vamos ver Deus agindo a nosso favor. Temos que nos esforçar para acrescentar a fé, ou associar a fé, a virtude, excelência moral. A virtude, o conhecimento. Conhecimento não teórico, conhecimento prático de quem é Deus e o que Ele faz por meio das suas caminhadas. E assim Deus vai agir em nosso favor. E assim vamos ver as bênçãos de Deus e vamos desfrutar delas em nossas vidas. Amém? E assim Deus nos abençoe.